Olá, eu sou o Dr. Anderson Diazonso, estou aqui para apresentar mais uma vez o programa Voz de Axé. E hoje trarei o Dr. Sérgio Buenos Ribas, nascido em 5 de dezembro de 57, filho de Miguel Bueno Ribas e Conceição Palácio Bueno, bacharel em Ciências Jurídicas, formado pela Universidade Brás Cubas, pós-graduado em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, licenciado em História pela Universidade Brás Cubas, professor de História, Filosofia e Sociologia, atualmente funcionário público no estado de São Paulo, Tata da nação Angola, iniciado para o Inquisincoce, tem sua digina como Oronincairi, mais conhecido como Tata Sérgio Ribas ou Pai Sérgio de Ogum, como carinhosamente todos os conhecem. Muito obrigado pelo convite, fico extremamente feliz. Quero que você seja um sucesso com esse programa. Gratidão. Papai, como primeira pergunta, fale pra gente como foi o seu início dentro da religião? Eu venho de Umbanda. Eu, aos 7 anos, ia completar 7 anos, eu incorporei o caboclo dormindo, o caboclo Pena Branca. E ali começou a minha saga, porque eu era criança de uma família católica, nós nunca tínhamos ido a um centro, nunca tínhamos participado de nenhuma atividade espiritual. E eu comecei a ter esses problemas de incorporação. Então, a primeira entidade que eu recebi foi o caboclo Pena Branca. E ele disse nessa noite que ele tinha uma grande missão comigo. E realmente os anos foram passando e essa missão só fez aumentar. Hoje eu tenho uma casa que está com a porta aberta há 54 anos, que chama-se Tenda de Umbanda, Ogum Megê e Caboclo Pena Branca. Aí, durante essa trajetória, quando eu fiz 18 anos, eu tive um problema espiritual e fiquei 4 dias desacordado. E na verdade eu estava bolado de orixá e ninguém sabia. E aí nos trouxeram um zelador e esse zelador explicou que eu precisaria deitar para o orixá e ser raspado. O grande problema eu tinha uma casa de umbanda. Como eu iria ao candomblé e abandonaria toda essa espiritualidade que eu cultuava? Aí eu fui procurando, até que achei a nação de Angola, que é a nação mais próxima e que aceita os espíritos de Umbanda, porque a maioria das nações dizem que os espíritos de Umbanda são tudo egum, então eles não aceitam. E no Angola não, no Angola eles aceitam essa espiritualidade, e eu não precisaria me desfazer dessa espiritualidade. Do que já existe, né? Porque como disse o meu zelador, aquilo que Deus te dá, só Ele pode tirar. Não existe ser humano, não existe zelador, zeladora que tire a sua espiritualidade. Ninguém segura o vento, né, não, pai? Exatamente, não dá para engarrafar o vento, não é? Isso é verdade. O senhor é praticante da tradição Angola, porém, praticante e atuante também da Umbanda. Como o senhor lida com 2 caminhos diferentes e 2 etnias distintas? Bom, nós temos uma casa. Esta casa, ela tem um espaço físico muito grande. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a casa de Umbanda e no andar superior nós fizemos a casa de Candomblé, tá? A única coisa que é comum para as 2 casas é o salão.
Aí neste salão é onde nós fazemos as nossas atividades espirituais de Umbanda, e quando fazemos candomblé, temos as atividades espirituais do candomblé, com ixé, comieira, tudo assentado, como pede a nossa religião afro-brasileira. Axé. Papai, como o senhor tem lidado com essa pandemia e o culto? Sabemos que tudo já foi normalmente liberado para funcionamento dentro de São Paulo. Qual a sua visão quanto a isso e o que o inquice, os orixás da sua casa dizem sobre a reabertura do templo para a festividade pública? Nós já reabrimos a casa, né? Reabrimos a casa, mas nós estamos tomando todas as medidas sanitárias necessárias. Diminuímos a quantidade de assistência, nós medimos a temperatura da pessoa quando entra, temos álcool gel, todas as entidades não colocam a mão nas pessoas para aplicar o passe, nada disso, entendeu? E como a gente vem seguindo essa orientação da entidade-chefe da casa, que é o Caboclo Pena Branca, para os trabalhos de Umbanda. Então, nós temos atendido 30 pessoas somente e o trabalho é feito a portas fechadas, não é aberto ao público. A assistência lotou, a porta é fechada naquele momento. Fazemos a sessão, quando acaba, abrimos a porta novamente. E as entidades têm dito que isso é um projeto espiritual, que é para ver se o ser humano aprende alguma coisa com esta pandemia. O ser humano não tem empatia, o ser humano não tem amor, o ser humano não tem dignidade. Então eu acho que a pandemia está fazendo com que algumas pessoas repensem a vida. Aí, creio eu que tudo ficará mais fácil num futuro breve. Mas o caboclo por si só na Umbanda, ele já ensina isso, não ensina, pai? Ensina exatamente isso. O caboclo diz que a humildade, a empatia é que leva o ser humano a ter uma vida melhor e a atrair a ele boas energias, não é? Então é isso que a gente espera que aconteça. O senhor já sofreu intolerância religiosa? O senhor foi perseguido de alguma forma por ser de candomblé? Então, quando nós viemos para cá, há 54 anos, este bairro praticamente não existia. E depois de 4 anos, 3 ou 4 anos que eu tinha montado a casa, na frente da casa se montou uma igreja evangélica. E comecei a ter problemas de intolerância, porque toda vez que alguém entrava na minha casa, o pastor gritava da porta da igreja: não entre aí mora o demônio, vocês vão queimar no fogo do inferno. E aí eu fui, conversei com o pastor e falei para ele: olha, quando o senhor montou a igreja, eu já estava. Então ou nós vamos ter uma convivência pacífica, ou então nós vamos fazer uma guerra, porque não vai dar para viver assim. E realmente a guerra aconteceu. Acabamos todo mundo na delegacia de polícia, porque eu entrei na igreja, estourei o aparelho de som dele, só não bati nele dentro da igreja. Mas aí eu tirei ele para fora e dei uma boa tunda nele para ele aprender a respeitar a religião alheia. Eu acho que não é o melhor método. Se fosse hoje, a gente eu não já faria. Não pode mais fazer hoje isso, eu não né, faria pai? isso. Hoje eu não faria isso. Mas há 50 anos atrás, ele me peitou e eu peitei ele. E da segunda vez que me aconteceu uma intolerância, eu estava no portão do cemitério, fazendo uma obrigação a Exu, e um pastor chegou e disse que ia chutar todo aquilo lá, que aquilo tudo era do demônio. Eu falei: se você tiver pé para isso, chute. Saiu no jornal e tudo essa situação, entendeu? Porque ele se auto-intitulava o salvador do mundo, esse pastor. E é o que eu digo: Deus é único, nós temos que crer em Deus. Se você crer no seu Deus falando amém, eu creio no meu Deus falando axé. E é isso que se deve respeitar. Eu sempre digo que todas as religiões são caminhos diferentes que nos levam a Deus. Deus, ele não é propriedade privada de ninguém, né? Então você precisa respeitar a forma do outro de cultuar o Deus dele. Porque no final, todos os caminhos nos levam a Deus, a um único Deus, e ponto. Não é isso, pai? Exatamente isso. A religião, ela veio para agregar. A religião, ela veio para trazer paz interior a cada ser humano.
Então, se você se dá bem na Igreja Católica, fique na Igreja Católica. Se você se dá bem no Candomblé, fique no Candomblé. Se você se dá bem na Igreja Evangélica, fique na Igreja Evangélica. Mas dê o direito, a liberdade de culto ao outro, porque ele também tem fé. Não é só o evangélico que tem fé, não só somos nós de raiz de matriz africana que temos fé. A igreja, a gente conhece muita gente, eu vim da Igreja Católica, minha família ainda é hoje católica, apostólica, praticante. E nós nos damos extremamente bem dentro de casa, mesmo todo mundo sabendo que eu sou um tata, que eu tenho uma casa de caridade e que lá eu exerço a minha religiosidade. Assim como qualquer outra autoridade religiosa, ele também é. Dentro do templo dele, dentro da casa de religião de matriz africana dele, ou dentro da tenda de Umbanda. Ele também é um sacerdote onde ele dirige pessoas. Porque eu não acredito, meu pai, na religião que você adentre e diga que você deve praticar o mal. Eu acredito sim que o mal ele está dentro do ser humano. Eu acredito que as pessoas elas precisam mudar. E não há religião. E a Umbanda é uma coisa que ela prega muito isso. Sim. Né? A Umbanda, sim, o Espiritismo, você se doar ao próximo, você ter mais amor ao próximo, mais empatia ao próximo. Eu acho que isso é muito importante, não é, sim, pai? Qual a sua visão quanto a isso dentro da sua tenda de Umbanda? Então, dentro da minha tenda de Umbanda, nós falamos que o caminho é sempre a verdade e a caridade. Este é o melhor caminho para nos levar a Deus. Você citou da maldade, né? Que o mal existe. O mal está dentro, é inerente ao ser humano. Nem todo ser humano é 100% bom, nem 100% ruim. Depende do ser humano o lobo que ele alimenta dentro dele. Se ele alimenta o lobo bom, ele vai ser um bom ser humano. Se ele alimenta o lobo mau, ele vai ser uma pessoa má. Então isso fica muito claro aos olhos de todo mundo. E quando falamos do centro de Umbanda, mas também falamos do Ilê Axé, no Ilê Axé, eles têm mais medo, as pessoas têm muito mais medo de participar de uma religião de matriz africana, porque a primeira coisa que diz, mata bicho. Vá ver na Bíblia que Moisés cansou de molar carneiro a Javé. Então você veja, quando falamos da religião do Candomblé, a primeira coisa que todo mundo diz é a matança. Tanto que teve projeto de lei que queriam impedir-nos de fazer a matança. Só que o que ninguém sabe é que todos esses bichos sacrificados, eles voltam depois para o dia da festa, para ser comida. Então nada é desperdiçado, nada é jogado no lixo. E nós não sacrificamos animais por sacrificar. Existe um motivo, é como eu disse anteriormente, Moisés não cansou de molar carneiro para Javé? Está na Bíblia, é só olhar. Mas o povo não tem conhecimento, o povo não tem cultura. E aí é onde acaba acontecendo este confronto. É verdade. Eu bem conheço realmente esta passagem da Bíblia que diz que quando você fazia algum mal na terra, você ia até o adivinho de Deus. E ali você fazia um sacrifício, né, de um carneiro para que Deus lhe perdoasse, para que Deus pudesse lhe escutar, né? Só que quando essa visão ela é voltada para o candomblé e a religião de matriz africana, a visão é contrária, porque as pessoas imaginam que é do demônio, é do diabo, isso é para fazer maldade. E não é, porque você não faz igual os diversos matadouros que existem por aí. Não chega o animal na sua casa, você pega um pau, bate na cabeça e deixa o bicho se batendo lá. Não é assim como acontece nos matadouros, que você pega uma galinha, dá com um pau na cabeça dela e corta o pescoço. Não funciona dessa forma dentro do candomblé ou dentro da religião de matriz africana. Quando o animal chega, ele primeiro descansa. Depois de descansar, ele é lavado, dado banho, cuidado, tratado. Na hora daquele ato, né, se reza, se pede, se conversa com aquele animal, né, para que ele transmita aquela mensagem, né? E após aquela imolação daquele animal,
aquela carne, aquele alimento serve para toda a comunidade ao redor daquele templo religioso. Porque vocês já se perguntaram quantas pessoas sofrem com fome ao redor da sua casa? Vocês já se perguntaram quantas pessoas têm fome perto de você? Então, a casa do candomblé de religião de matriz africana, ela faz esse papel social também, porque a carne, o animal que ele é sacrificado, ele serve como alimento para a comunidade ao redor do terreiro. E não só também isso, como aquele alimento se volta, como o pai falou, Sim. para o dia da festividade, onde todos vêm àquela festividade e todos comem, todos bebem, né, de um alimento sagrado e de uma bebida sagrada que é oferecida aos inquices, Sim. aos orixás, aos voduns, e isso é um papel muito importante. Papai, qual a palavra que o senhor dá para tirar essa demonização que existe quanto ao candomblé? Eu sempre digo que o diabo não é Exu. O diabo, ele foi criado pela Igreja Católica, tá? Então, quando nós falamos dos nossos Exus, é o demônio. Não, demônio tem na Igreja Católica. Eles criaram o demônio, nós não. Nós, Exu é um orixá. Então, não dá para deixar ligado. É a mesma coisa que falar que Nossa Senhora é orixá. Nossa Senhora é Nossa Senhora, Oxum é Oxum. É diferente, são paralelos. Etnias distintas. Né? Criou-se um paralelo por causa do advento, da chegada dos africanos. Porque eles não podiam praticar a religião de matriz africana, aproveitavam na senzala os dias de festa católica e aí iam bater o tambor. Quando chegava lá o dono do engenho dizia assim: vocês estão fazendo macumba? Não, hoje é dia de Santa Bárbara, nós estamos tocando, mas para nós Santa Bárbara é Inhansã. Ora, então criou-se esse paralelo, mas não existe a mesma coisa que eu disser para você, Doté. Umbanda e candomblé, junto umbandomblé, não existe. Umbanda é umbanda, candomblé é candomblé. Por isso que eu digo, todo mundo me critica, eu sou extremamente criticado nesse ponto. Mas você ainda tem casa de umbanda. Tenho com orgulho, eu tenho com orgulho, mas também amo o meu orixá. Eu tenho o maior orgulho de ter sido iniciado em Roxo Mocumbo. Eu sou de Roxo Mocumbo com Matamba, que hoje todo mundo conhece por Ogum e por Inhansã. Como o meu Inquince, Roxo Mocumbo, então o povo fala: mas como pode ter casa de umbanda e candomblé ao mesmo tempo? Eu facilitei a minha vida. Por que eu facilitei? Porque a lei diz que se eu criasse um centro social, eu podia unir as duas casas. E foi o que eu fiz. Tanto que a minha casa hoje chama-se Centro Social Maria do Bonfim. Ela abriga a tenda de Umbanda e o Ileaxé, que são coisas distintas e separadas. Tá? Mas que estão dentro do mesmo contexto, né? Do mesmo contexto eu até espiritual. friso isso como eu mesmo, né? Porque eu pratico o candomblé, Jejimari, dentro da minha casa, e pratico também o tambor de mina, que foi ao qual eu nasci, né? Mas cada qual em dias diferentes, Sim. em liturgias diferentes, segmentos diferentes, né? Como esses são os atabaques que são usados no candomblé Jeje, mas quando eu faço o tambor de mina, eu toco batá, né? Vem os olubatás para tocar os batás, né? Que é diferente, entonação, toque, ritualística, cânticos, são totalmente diferentes, que não tem nenhuma ligação com outra. Então, para você ser praticante de uma coisa, você tem que saber separar aquilo de outras coisas. Com certeza. Porque não existe esse purismo que todo mundo diz. Não. Eu sou puro isso. Mas eu recebo uma pombagira, eu recebo um enxum. Então você não é puro. Eu, desde menino, quando eu passei por todas essas situações espirituais, eu me lembro bem que o meu zelador dizia: casa pura de Queto tinha o orixá, o Exu que não rodava, o Herê e nada mais. E hoje você vê casa de Queto com bandeira do tempo. Tempo, Niquice Tempo,
que tempo é o orixá de Angola. No Queto não tem tempo. Tem Iroko. Mas aí, veja, de novo, estão fazendo assemelhações. Então, mas esse orixá é aqui? Não. Cada qual no seu qual. Eu sempre digo, você tem que fazer a coisa da forma certa. Então, a mesma coisa de Gina. De Gina temos nós que somos de Angola. Porque Queto não tem de Gina. Jeje não tem de Gina. Sim. Então, hoje, qualquer lugar, todo mundo quer ter de Gina. Não, se você é no Queto dofono, você vai continuar sendo dofono. Mas eu, quando nasci no orixá, eu recebi uma digina que eu honro, chamada Oronim Cairê, que quer dizer o Ogum primeiro que venceu a guerra. Então, peraí. Então, por que hoje todo mundo quer fazer uma sopa e quer misturar tudo? Eu não misturo Umbanda com Candomblé. Eu tenho orgulho de ser umbandista, mas também tenho orgulho de ser candomblecista. Cada coisa, cada coisa. É por isso que eu sou muito criticado. Eu tenho o maior orgulho de ter a minha casa de Umbanda e de ter a minha casa de Candomblé. Entendeu? Eu tenho orgulho porque o Ogum me deu uma casa. E hoje, quando as pessoas me criticam, eu digo assim, olha, veste a sandália que eu vesti e percorre o caminho que eu percorri. Porque eu praticamente, dos velhos, da Dona Jovem e Luiz Fernando, que tinham casas de Umbanda em Mogi, eu fui o único que fiquei. Eu fui o único que dei a cara para bater. Aí lembrei-me agora da história de 88. Eu fiz uma noite dos tambores silenciosos. Eu queria levar a escrava Anastácia no dia 13 de maio de 1988, que era o dia da libertação dos escravos. Eu fiz uma passeata e fiz uma missa na igreja de São Benedito, na frente da igreja, porque o padre não me permitiu que eu fizesse o louvor dentro da igreja. Nós montamos um altar na praça e tinha mais de 2.000 pessoas para louvar a escrava Anastácia em São Benedito. E andamos, todo o povo do santo pela rua, fizemos uma procissão com São Benedito e com a escrava Anastácia, porque é a nossa raiz, é a nossa negritude. Eu sou branco de pele, mas o meu orixá é negro. E é isso que eu respeito. Então, independente da sua prática religiosa, é a sua fé. Eu vim de uma família espanhola, o meu pai era extremamente católico, eu sofri horrores por conta de dar caboclo aos 7 anos, mas nem por isso eu deixei de ser um bom ser humano, nem por isso eu deixei de estudar. Tá? Você viu o meu currículo. Eu sou advogado, eu sou pós-graduado em administração hospitalar, sou professor de história e tenho uma casa com honra, com 154 filhos. E não são filhos que entraram hoje ou entraram ontem. A minha primeira médium de Umbanda que raspou comigo, que está comigo no centro, ela tem 82 anos hoje. Ela está comigo há 54, desde que eu inaugurei a casa. Tem toda uma história. E a minha rombona de Candomblé, tem 30 anos de santo, Nanvoluquenã de Nanã. E aí o povo, nossa, mas Nanã na casa de Ogum? Sim, Nanã na casa de Ogum. Então isso que eu digo às pessoas, você tem que amar o que faz, você tem que amar o seu orixá. E essa desunião que existe na religião de Candomblé é justamente por causa de, porque eu sou melhor do que você, ou você é melhor que eu. Não, nós não somos melhores. Exatamente. Nós somos iguais. Agora, o que difere o Sérgio do Doté pode ser a fé. A minha fé é inquestionável e inabalável. E eu brinco com os meus filhos e digo assim, se eu morrer e tiver a oportunidade de voltar, eu quero voltar fazendo macumba. Não adianta, foi para isso que eu nasci. Não vivo da religião, outra crítica que eu recebo, porque o povo, para fazer santo é 10 mil, é 20 mil, é 30 mil. Não, o orixá me deu de graça. E eu aprendi isso com o meu zelador, Tata Dinquince, Atotô Fugerossi. Uma vida inteira estou na mão dele. E ele dizia assim para a gente, desde o começo, eu quero 2 coisas de cada um que entra na minha casa.
Primeiro, não me pergunte quanto custou o que eu lhe fiz. E segundo, nunca minta. E assim nós temos levado esses anos todos com o meu pai. E o meu pai é um homem extremamente culto, ele fala 10 idiomas. E ele é do Bolu. Então, para pensar. E tem toda uma história, uma estrutura por trás de uma história que é a sua casa, né, que já está de pé por mais de 53 anos. Né? O senhor tem toda uma vivência, né, e o senhor sabe o que produz dentro da sua casa. Claro, como o senhor falou, em cada liturgia, uma coisa. Na Umbanda é um segmento, dentro do Candomblé, e dentro do Candomblé Angola que o senhor pratica, é outro. Exatamente. E isso é muito válido. Quando você sabe separar as estações, você consegue ter êxito em tudo que vai fazer. Com certeza. E eu sou uma pessoa, eu digo para todo mundo isso, eu sou uma pessoa realizada, pessoalmente, no pessoal, no profissional e no espiritual. Eu escrevi 2 livros, um sobre Umbanda e um sobre Candomblé. Essas edições estão esgotadas. Se fosse tão ruim assim, né, não teria vendido um livro. É verdade, papai. Mas o que o senhor acha nos dias atuais? O senhor acredita que Orixá, Vodun, Enkice, em sua distinção que seja, o senhor acredita que Orixá e tecnologia, eles andam juntos? Não. Por quê? Por que não? Porque o Orixá é uma essência. O Orixá é essência, é energia. Como nós falamos no começo, engarrafa vento? Não. Você não engarrafa vento. Você não prende a energia. Você movimenta a energia. Agora, a tecnologia, hoje está tudo muito fácil. O povo quer tirar toda a nossa essência e jogar na lata do lixo. Porque não se faz orixá, não se rapa uma iniciação em 3, 5, 7 dias. Pelo menos na minha nação é 21 dias de Roncó e 3 meses de Quelê. E mais 7 do Oxalá. Mas papai, me diga uma coisa, um agô. Nos dias atuais, tá? Uma pessoa que ela trabalha, ela tem um emprego fixo, né? Como se dá o processo iniciático entre recolher os 21 dias, 3 meses de Quelê, mais 7 dias do Oxalá? Como que se faz esse cuidado, né? Como o senhor tem esse cuidado dentro da sua casa, sendo que a pessoa, ela trabalha, ela tem um emprego fixo, vamos supor que um emprego no Estado, ela perderia esse emprego para iniciar na religião? Ou o que deveria ser feito? Não. Esta religião não é uma religião de escolha. O candomblé é uma religião para escolhidos. Se você for escolhido pelo orixá, ele vai te dar o caminho. Vou te contar uma historinha da minha filha, Careda Andecida Oxum. Ela entrou para recolher, tirou férias do trabalho, fez a iniciação. No dia da saída, quando tirei todas as quisilas, depois que acabou as festividades, fui fazer para tirar a quisila do trabalho, de encontrar, de dar mão. Oxum não dava gol. Oxum não dava gol. Aí virei o Herê, aí o Herê falou, a minha mãe disse que ela não vai poder sair da rua 3 meses. Eu falei, ela vai perder o trabalho. Aí o Herê disse para mim, a minha mãe falou para ela ficar os 3 meses dentro de casa, que antes de vencer o Quelê, ela tem um emprego novo. Ela no dia seguinte foi ao trabalho, pediu a conta do trabalho e ficou 3 meses, 3 meses e mais 7 dias dentro de casa. Quando faltava um dia para tirar o Quelê, ela recebeu uma proposta de emprego e está empregada até hoje. Isso ela já tem 6 anos de santo. Então eu acredito no orixá. Eu não acredito no ser humano. Agora todo mundo, eu quero fazer santo, mas eu não posso cortar o cabelo, eu não vou perder a unha, eu não vou... O santo, ele te tira toda este glamour da tua vida. O que pega mais numa mulher não é o perder o cabelo? Não é o mais difícil? Mas ela perde, porque o cabelo nasce de novo. E a vida não.
Verdade. Mas a religião de matriz africana, ela ensina muito isso, né? Que você deve se doar, né? Como que você quer ter algo na vida se você não se doa para aquilo? Seja isso em um trabalho, seja isso em uma escola. Se você não se doar para estudar, você não vai se formar. Se você não se doar no seu trabalho, você não vai fazer aquilo com excelência. Então assim também não é diferente na religião. Se você faz ou pratica uma religião, você deve se doar, porque você vai fazer aquilo com excelência, não é isso, pai? Exatamente isso, porque você se doou aquilo, entendeu? Eu, quando tomei a obrigação, eu estava na universidade, eu fazia audiências no fórum, eu ia de bonezinho, meu quelé coberto, enrolado, meu paninho para sentar na cadeira. Nunca ouvi ninguém falar nada. Todo mundo olhava com estranheza. Mas é a minha religião. Todo mundo tem que respeitar. Você se dá o respeito para poder ser respeitado. Agora, se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Então é por isso que todo mundo diz que eu sou extremamente duro para as coisas. E por isso, volto a afirmar, muita gente não gosta de mim por conta disso. Porque eu não aceito presepada. Você faça a sua religião, mas faça a melhor parte dela. Não brinque com o sagrado. O sagrado não foi feito para brincar. Foi feito para se respeitar e para se amar. É diferente. Papai, esse programa ele é para enaltecer as pessoas e as religiões de matriz africana. Qual a sua visão quanto à informação voltada para a cultura de matriz africana? Veja, em todos os meus estudos, nós observamos que a cultura africana, ela veio oralmente. Então, nós perdemos, no passar dos anos, muitos ensinamentos. Então, era passada de pai para filho, né? As orações, as cantigas, e isso se perdeu no longo do tempo, porque ninguém queria ensinar, não que não queria ensinar, não tinha como, porque eles não escreviam, eles eram praticamente analfabetos quando chegaram ao Brasil na época da escravidão. Então muita coisa se perdeu. Então hoje, com o advento da internet, nós também tivemos um problema muito grave. O famoso pai e mãe Google, né? Porque o povo vai no Google, quero saber de Ogum. E aí você vê lá um monte de coisa, que na verdade aquilo tudo é bobagem. Então, o conhecimento sério, eu te indico uma pessoa que escreveu, ele veio ao Brasil para tentar entender isso. Pierre Verger. Verger, ele estudou o orixá, tanto que a obra dele é uma obra vasta. Então, ensinar, mostrar conhecimento corretamente, eu acho que é isso que você está tentando fazer nesse programa. Entendeu? Dar a cara e mostrar o que realmente nós queremos para a nossa religião de matriz africana. Eu acredito que a gente não precisa ser tolerado, né? Eu acho que todos devem nos respeitar. Como eu falei anteriormente, volto a ressaltar. Eu não sou diferente de um padre, de um bispo ou de um pastor. Porque eu também sou sacerdote dentro do meu templo religioso. E todos devem respeito a mim, como eu devo respeito a todos. Porque é a boa vizinhança. Para você ser bem respeitado, você precisa respeitar. O senhor acha que hoje tem tido esse respeito dentro da religião de matriz africana? Não. Por quê? Por quê? Quando você fala, né, que do sacerdote, do candomblé, de umbanda, do padre, do pastor, você já foi convidado a algum culto ecumênico? Eu já fui convidado, sentei como sacerdote, uma única vez. Então, eu também. Nessa trajetória de 54 anos, eu fui convidado uma única vez. Por que eles não nos convidam? Mas se você for a um culto, aí você vai achar um padre e um pastor com certeza. Porque eles não nos reconhecem como sacerdote. Eu fui
na Universidade de Medicina de Mogi das Cruzes, na UMC, eu só fui fazer parte do culto ecumênico porque uma das minhas filhas de santo, ela ia se formar médica. E aí, quando veio a comissão de formatura, nós vamos fazer o culto, vai trazer um pastor e um padre. Ela falou, não, vamos trazer um pai de santo também, um zelador, um babalorixá. Porque eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu sou candomblecista. Então vamos convidar alguém para vir. Foi a única vez que eu fui convidado a um culto ecumênico. Então, eles não nos respeitam. E qual é a culpa disso tudo? De quem é a culpa disso tudo? De nós mesmos. Porque nós não nos impomos. A nossa família espiritual de raiz de matriz africana, ela não respeita um ao outro. A minha casa é melhor que a sua casa é melhor que a do outro. Não, as casas são de axé. O que importa é o axé daquela casa. E você deve ser o espelho do seu axé. Você deve ser a representação do teu orixá. Porque não adianta você ser bom dentro da tua casa e na rua você ser um péssimo ser humano. Verdade. Então você pratica o quê? Se eu pratico caridade dentro da minha casa, eu vou praticar caridade na rua também. Se eu sou bom dentro da minha casa para os meus filhos, eu também vou ser bom na rua para as pessoas. Exatamente. E quero ressaltar também que o padre, o pastor, ele faz batismo, ele faz casamento, ele faz união. Dentro do candomblé também não é diferente. Porque aqui a gente faz casamentos, a gente faz batizados, nós fazemos o mesmo papel que um sacerdote tem em qualquer religião. Só que o único detalhe é que nós de candomblé, a gente respeita o outro. A gente respeita o próximo. Não quero generalizar, mas eu sempre digo que em todas as religiões tem pessoas boas ou ruins, sim. Inclusive no próprio candomblé. Sim. Né? Então, assim como todas devem ter uma parte ruim, né? Mas em sua parte boa, a gente sabe respeitar outros sacerdotes como tais. Porque mesmo se eu ver um padre, eu tomo a bênção do padre, porque ele é um sacerdote aonde os fiéis devem tomar a bênção de um padre. Assim como ele deve virar para mim e dizer, ô babá, ô doté, ô pai, a bênção. Porque a bênção, para ele, vem de Deus e para mim vem dos voduns dos orixás. Não é diferente. Volto a ressaltar mais uma vez que todas as religiões são caminhos diferentes que nos levam a Deus. E Deus não é propriedade de ninguém. Cada um cultua de sua liturgia. E cada um, no final, é o mesmo Deus. Sem distinção. Eu acho que a distinção está dentro do ser humano. Sim. O que o senhor diz para as pessoas que não conseguem respeitar a religião do próximo? O que o senhor tem a dizer a esse tipo de pessoa? Eu acho que ela primeiro, se ela não consegue se condoer com a dor do outro, o problema não está no outro, o problema está nela. Se você não consegue respeitar a minha religião, a minha fé, eu não tenho problema. Quem tem problema é a pessoa que não respeita. Ela sim precisa de um apoio, às vezes até psicológico. Porque a nossa religião foi tão endemoniada por conta disso, porque nós somos o mal e eles são o bem. Nós, quando morrermos, iremos ao inferno, conforme eles dizem. Só eles têm a salvação. Não foi Deus que criou a religião. Não foi Deus. Quem criou a religião foi o homem. Então, existe uma grande diferença nisso. Deus é único. Não importa se você seja católico, não importa se você seja evangélico, não importa que você seja candomblecista, umbandista, budista, não importa. Importa o seu amor a esse ser supremo que nós chamamos de Deus. Sim,
Eu acredito nisso. Como eu sempre digo, meu Deus é a Vievodum, é o Lodumare, né? E não é diferente do Deus. Porque quando eu falo de Vievodum, eu estou falando de Deus. Então as pessoas devem primeiro conhecer, ter o conhecimento do que é a religião de matriz africana, para depois apontar o dedo. Não fale sem conhecer. Venha na minha casa, vá na casa de Pai Sérgio, vá na casa de alguém que tem perto da sua casa. Procure saber, pergunte. Porque a nossa religião é uma coisa tão linda, é uma coisa que prega tão bem, que eu ainda acredito que o mal está no ser humano. Concordo plenamente, Loté, concordo plenamente. O ser humano, ele está encarnado e ele ainda não entendeu que ele está de passagem. Nada é teu. Eu nunca vi nesses meus 63 anos de idade nenhuma mudança atrás de caixão. E não vi caixão com gaveta. Então, preste atenção. Só vai levar daqui as suas ações e os seus atos. Nada mais que isso. Porque o resto é tudo emprestado. Então, é por aí o caminho. Tenha fé e tenha amor dentro do coração. Eu acredito nisso. Sou até grosso nas palavras, às vezes, em dizer que aqui onde nós estamos hoje é o céu e o inferno. Porque aqui você planta e você colhe. Você não vai plantar tomate e querer colher laranja. Aqui você planta e aqui você colhe. Eu não conheço ninguém que morreu, foi no céu e voltou para me contar se é bom. Também como não conheço ninguém que morreu, foi no inferno e voltou para contar se lá é ruim. Então eu acabo sendo grosso nessas palavras, mas é realidade. O céu e o inferno é aqui. O mal quem cria é o ser humano. E você não vai colher flores se você pratica o mal. Então o erro não está na religião. Deus, ele não era cristão. Buda não era budista. Eles ensinavam o quê? Eles ensinavam o amor. Amar o próximo. Amar uns aos outros. Eu acredito na escrita de Deus. Mas acredito no que foi escrito nas pedras e não no livro que o homem escreveu. Porque eu acredito na descendência daquela energia. Se ele escreveu, tinha um propósito para aquilo. Assim como existem as escritas dos orixás, dos vaduns, dos inquices, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. A gente não reza um oriqui, uma reza, um adurá que seja em vão. Tudo tem um porquê. Assim como o pastor ele não canta um cântico em vão, Não. Assim como o padre não reza em vão, nós também não rezamos em vão. Então eu acho que, indiferente da religião, precisamos ter mais amor ao próximo. Sim, mais empatia. Sempre empatia hoje é a palavra mágica. Sem empatia, não conseguimos ver a dor do outro. Papai, falando um pouco da questão da Umbanda da sua casa, o que a liturgia de Umbanda na sua casa ensina hoje? Nós praticamos a Umbanda que aprendemos com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador da religião de Umbanda. Na verdade, a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. Ela não tem nada a ver com o candomblé vindo da África. Quem criou foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através de um médium, em 1908, chamado Zélio Ferdinando de Moraes, no Rio de Janeiro. Ele criou a tenda Nossa Senhora da Piedade. Ele dizia que, como Nossa Senhora tinha acolhido o filho, a tenda acolheria os necessitados. Essa tenda está aberta até hoje. Ela ainda existe no Rio de Janeiro até hoje. E nós viemos neste segmento. Eu aprendi com o meu pai de santo de Umbanda, Luiz Fernando Ramos dos Santos, que seguia esta linha. Então, nós trabalhamos com 7 linhas de Umbanda e as 2 linhas de esquerda. Só. Então não tem show pirotécnico, nada. É Umbanda pé no chão, Umbanda raiz, como eu digo. Não tem show pirotécnico. E aí a gente vê por aí hoje que criou Umbanda, magia de 7 velas, magia de não sei o quê.
E aí a coisa está se desvirtuando. Mas o que o senhor tem a dizer quanto... sabemos que os orixás dentro do candomblé se passa por um processo iniciático para você ter possessão de tal orixá. Como o senhor vê o orixá dentro da Umbanda? Tá. Que isso é um assunto muito polêmico até hoje. Sim. Na Umbanda nós não mexemos com a energia do orixá. Nós mexemos com a energia das entidades. Então, o caboclo, quando montou a religião, ele dizia que a força espiritual de Ogum, de Xangô, de Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxum, então ele usaria dessa energia. Mas não são esses orixás que baixam no centro de Umbanda. Isso é show pirotécnico. Não tem. Umbanda tem caboclo, preto velho, marinheiro, baiano, boiadeiro, Exu e pombogira. Só. Tanto que eu, Sérgio Ribas, digo sempre isso, que eu não acredito, eu, Sérgio, não acredito na linha de cigano. Eu acredito no cigano. Eu acredito na cigana, mas eu não acredito na linha de cigano. Sabe por quê? Porque há 60 anos atrás existia pombogira cigana do pandeiro e pombogira cigana do baralho. Exu, pombagira, na linha de pombagira. A Globo fez uma novela sobre cigano e aí apareceu cigano Pablo, cigana Sarita, cigana não sei o quê. Então eu não creio nisso. Porque para mim, cigano trabalha na linha de Exu. Eu não desacredito dessa magia, você entendeu? Mas não acredito que exista uma linha que agora Santa Sara... diversas entidades. Agora Santa Sara de Cali... Eu não acredito. Eu posso até estar errado, eu não sou o dono da razão, Doté. Eu não sou o dono da razão. Mas eu não acredito. Porque eu venho de uma Umbanda raiz lá atrás. E a mesma... Aquela Umbanda que é maracá, é palma, que não tem atabaque. Não tem. Hoje nós temos, hoje evoluiu. Hoje nós usamos atabaque para louvar, usamos maraca, mas no meu tempo lá atrás, há 50 anos atrás, se batia a palma para cantar. E é por isso que quando eu fui para o candomblé e comecei a achar todas essas diferenças, isso me criou um pouco de problema. Porque eu falava, pô, mas na Umbanda fazia assim, no candomblé faz assado. Mas no candomblé tem isso, na Umbanda não tem aquilo. E eu consegui separar. Então é o que eu disse já nessa entrevista. Não misture óleo e água. Porque num primeiro momento você chacoalha, parece que eles misturaram. Mas Umbanda é um universo e candomblé é outro universo. Eles não se confundem. E aí hoje tem um monte de zelador de candomblé virando de preto velho. Me explica, como? No candomblé não tem preto velho. Isso é verdade, mas aí também tem a questão de muitos sacerdotes ter vindo da Umbanda e ainda praticar a Umbanda. Aí sim. Mas só se esta Umbanda que ele pratica está separada. Agora você me explica também. Se ele tem preto velho e foi feito de queto, como que ele tem preto velho? Também tem lógica, né? Porque se você passa por um processo iniciático dentro do candomblé para iniciar para um determinado orixá, né? E aí você inicia para aquele orixá, e aí você recebe uma energia, com qual fundamento você recebe essa energia? Exatamente isso. Né? Eu conheci um zelador que já faleceu, Zé Doxossi, e ele dizia sempre isso pra gente. Ele falava assim, olha... o candomblé puro não existe mais, mas não dá para misturar as coisas, não dá para fazer um bandomblé, não existe isso. E é como eu estou te dizendo, se você foi rapado de uma nação que não aceita espírito de Egum, como que depois de feito, de obrigação tomada, você vira de Egum? É uma boa pergunta, né, para a gente poder movimentar a cabeça, porque eu não aceito proposta pronta. Eu penso, e eu acho que todo ser humano devia fazer isso. Porque você tem que pensar para entender o fundamento da coisa. Porque se você não pensa, você só vai absorvendo a verdade pronta. E ninguém tem a verdade absoluta. Toda a verdade é relativa. Então eu quero ver para crer.
é diferente. Isso é verdade. E só quero lembrar que candomblé e religião de matriz africana se aprende dentro da religião, praticando. Ninguém se aprende na internet. Não. É isso que as pessoas não entendem. O pai Google e a mãe Google, tem muito agora. E é difícil. É difícil. Mas a gente vai vencer. Papai, eu quero lhe agradecer por essa entrevista maravilhosa que tivemos neste dia. Eu é que agradeço o seu convite, Doté. Papai, a sua bênção. Meu muito obrigado. Algum abençoe a sua bênção. Eu que estou extremamente agradecido de poder ter contribuído para isso. Fico muito agradecido pelo convite. Lhe desejo sucesso, que o programa seja esplendoroso para todas as pessoas que nos ouvirem e ouvir ao Senhor. Axé, babá, muito obrigado. Encerramos mais uma programação do Voz de Axé. Nos sigam nas redes sociais. Que a abundância entre em sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Que Deus, todos os vodões e orixás abençoe grandiosamente o seu dia, com muito amor no coração e muitos sorrisos verdadeiros. Amém, axé e que assim seja.